Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer aqui todas as minhas leituras de janeiro para conversar um pouco com vocês. Vem comigo! Janeiro foi um mês de ótimas leituras, assim. Até porque é um mês ali que eu tive minhas férias. Passei metade do mês em férias, minhas aulas começaram já dia 18. Mas até que tive um tempo ali bom pra ler. E eu aproveitei esse tempo porque eu sabia que esse ano ia ser pesado em quesito de acadêmico. Eu vou ter que fazer 3 semestres no ano só. Então eu aproveitei o tempinho ali que eu tive das férias, que foi bem pequeno, foi um mês só, mas que deu pra mim ler bastante, inclusive em janeiro. Então, quais foram as minhas leituras de janeiro? Eu vou falar por ordem de leitura, tá? Por ordem mesmo assim do que eu fui lendo. O primeiro livro que eu concluí no ano foi Porto Seguro, do Nicholas Sparks, que eu comecei a ler em dezembro, mas eu só concluí em janeiro. Foi o primeiro livro que eu concluí em janeiro. E foi um livro muito legal, assim, foi uma grata surpresa, porque eu comecei a ler sem muita expectativa. Foi um livro que eu sorteei no Potinho dos Encalhados e, tipo, eu já tinha visto o filme. Mas eu acho que o livro vai muito além do filme, porque o que eu mais gostei no livro, eu acho que até já falei em outros momentos, foi a questão de como ele debate o relacionamento abusivo, um casamento abusivo, como ele trata isso de uma forma crua. Essa pra mim foi a melhor parte do livro, assim, eu nem me apeguei tanto ao casal, teve algumas partes do livro que pra mim foram muito maçantes, mas essa parte pra mim faz o livro valer totalmente a pena. Não foi um livro, eu não tenho mais aqui, eu li ele em físico, mas eu troquei no sebo já, por isso que eu não tenho ele físico aqui pra mostrar, mas eu vou deixar a capa aqui da edição que eu li. Então é isso, eu acho que é uma leitura que vale a pena por esse quesito de discutir esse tema de relacionamento abusivo dentro de um casamento extremamente tóxico e abusivo. Então eu achei, essa aí foi a melhor parte do livro pra mim, e essa foi a minha primeira leitura de janeiro. A minha segunda leitura de janeiro foi o primeiro livro que eu comecei em 2021, foi o Clube Mephisto, que se eu não me engano é o sexto livro, eu acho, da série ali da Isley Rizzoli, da autora da Tess Gerritsen. Gente, eu não faço ideia se eu falo esse nome correto, tá? Mas é assim que eu falo. Então, foi um livro que eu gostei muito. Assim, não é o meu favorito da Tess, tem algumas coisinhas ali, né? Tipo, da própria temática, era um dos livros que eu tinha mais receio de ler, por se tratar de um clube que meio que quer colocar a culpa da maldade humana em demônios. E eu não concordo muito com isso aí. Eu acho que você não pode estar tirando a culpa da maldade humana dos humanos, porque os humanos são bons, são em muitas coisas, mas também são ruins. E não dá pra você querer ficar, sabe, ai, a gente só é ruim porque tem ali um diabinho no nosso ouvido tentando convencer a gente a ser ruim. Não tem esse lado aí pra mim, não. Mas fora isso, eu acho que é uma história muito bem desenvolvida, como a Tess sabe fazer, com muito cheia de intrigas, cheia ali de mistérios, e é isso que a gente gosta, que tem aquele punho histórico também, que traz debates históricos, isso é muito legal. Mas não é um dos meus favoritos da Tess, não, mas também foi uma surpresa, porque era um dos que eu tinha mais medo de ler, e mesmo assim eu gostei. Então, tá aí, vou deixar a capa aqui pra vocês verem, certo? O terceiro livro que eu li, ele está aqui, foi Breve Romance de Sonho, que agora, pra me dizer o nome desse homem vai ser maravilhoso, do Arthur Schnitzler. Eu acho até que eu fui bem. Este é o nome, Arthur Schnitzler. Eu acho que é isso. Ele, gente, ele é um austríaco ali, né, contemporâneo de Freud, e que inclusive foi influenciado pelas teorias psicanalíticas. E ele traz bem disso aqui nessa história, sobre a questão de relação entre sonho e realidade, entre você ter seus desejos, você conseguir ou não colocar em prática esses desejos, de você conseguir ou não realizá-los, e da forma como isso acaba escapando em outros quesitos, né? A forma como às vezes o que você não consegue realizar na realidade acaba realizando em sonho, e você deve realmente levar tão a sério assim o que acontece com você em sonho, como é que você deve interpretar isso. Então, essa forma como muitas vezes a gente deseja certas coisas, mas também não tem coragem de realizar quando você tem a oportunidade de fazer aquilo. É um livro bem legal, ele é muito, muito curtinho, tem 96 páginas, eu acho. 96 páginas, é um livro bem curtinho, ele é nessa edição aqui que tem
Esse aqui é uma jacket. Ó, a capa dele é lisa, assim. Eu acho linda essa cor, eu amo essa cor. E foi um livro muito bom, gente. Na verdade, eu me diverti bastante lendo, assim. Eu ficava, gente, cada coisa doida que acontece nesse livro. Eu achei que a parte aqui da Sociedade Secreta, porque quem não sabe, esse livro aqui, ele inspirou um filme que tem, meu Deus, a Nicole Kidman e o... Agora eu me esqueci o nome, mas é o De Olhos Bem Fechados, que eu vou deixar aqui a capa, que é um filme bem famoso, por isso que todo mundo sabe, né, que essa história fala um pouco, apesar de muita gente não saber que é baseado num livro, muita gente conhece o filme, que é um filme muito famoso, e que tem um pouco desse negócio aí de sociedade secreta, e todo mundo sabe que tem umas coisas assim envolvendo sexualidade e tudo mais. Eu achei que iam desenvolver mais a questão da sociedade secreta, isso aí não é tão desenvolvido, não é foco. A sociedade secreta é utilizada para fins ali da narrativa, entendeu? Ela não é o foco da história. O foco da história realmente é a relação desse casal com os seus desejos, com realizar ou não os seus desejos. E é isso, gente. Eu gostei bastante da leitura, foi uma leitura muito diferente e eu indico, quem quiser ler, eu indico bastante. A outra leitura, a minha quarta leitura concluída no mês foi Drácula, do Bram Stoker. Finalmente eu concluí Drácula. Eu acho que eu gravei uns 15 vídeos para esse canal com Drácula aqui na minha lista de leituras, porque, gente, eu passei 2 meses lendo Drácula. É porque eu fui lendo Drácula assim, na vontade. Eu fui lendo aos pouquinhos, não me obriguei a ler todo de uma vez, nem a ler rápido. Fui lendo ali no meu tempo. Não me arrependo, porque talvez se eu tivesse tentado ler com mais afinco eu tivesse abandonado. Porque assim, gente, gostei de Drácula? Gostei de Drácula. Só que eu também tive minhas questões. Eu não acho que é uma leitura, assim, que me prendeu, sabe? Eu não acho que Drácula tenha um mistério, assim. Acho que a parte mais legal, a parte que eu mais gostei foi bem no início, quando você tá sendo apresentado o Drácula e tem toda aquela história de ele não reflete no espelho, não sei o quê, que é a parte que se passa no Castelo do Drácula. O resto da história se passa ali em Londres, tem outras questões. Eu achei que eu não ia gostar muito do quesito da história ser narrada em cartas, mas na verdade foi um ponto muito positivo, eu gostei muito disso. Apesar de que o fato de ser narrado em cartas já traz algumas questões, porque tipo assim, você sabe, se tá narrando a carta é porque a pessoa sobreviveu àquele episódio. Então tem umas questões assim, né, mas é legal. Apesar de que, tipo, é um livro da sua época. Então, tem umas questões ali, o quê? Sexistas, né? As mulheres aqui, elas são flores que precisam ser protegidas, entendeu? Elas são flores que precisam ser protegidas e cuidadas, e elas têm nervos fracos, elas não podem participar. É porque eu não vou ficar falando muito, porque então eu vou passar aqui o resto do vídeo todo só falando de Drácula e das questões que eu tive com Drácula. Eu gostei? Gostei. É uma leitura que vale a pena? É uma leitura que vale a pena. Só que também não é uma leitura que eu vou dizer que, nossa, me apaixonei e que eu devorei e que, tipo, não conseguia parar de ler. Eu fui lendo, fui aproveitando a leitura, fui tirando sarro com o meu namorado de umas passagens aqui que eram, meu Deus, que a gente ficava, sabe? Porque tipo assim, é um livro de terror à maneira da sua época. Eu acho que hoje eu, como consumidora de coisas de terror, não é algo que vai me assustar, mas é algo que, nossa, marcou um período e que influenciou muito o vampiro que a gente conhece hoje. O Bram Stoker, ele não criou o vampiro, mas ele comeu ali, né, de várias lendas e tudo mais que falavam sobre o vampiro. E para poder construir a sua história, eu acho que isso é muito legal. E foi ele que popularizou, vamos dizer assim, a figura do vampiro na cultura pop. O Drácula é o vampiro mais conhecido na cultura pop e ele é muito importante por causa disso. Então foi isso, foi uma leitura cheia de altos e baixos, mas que vale muito a pena. Que talvez eu tivesse que fazer um vídeo só pra falar sobre ela, porque realmente é uma leitura complexa. Mas tá aqui, foi a minha quarta leitura que eu concluí este mês. Gente, que calor, viu? Que calor. Certo. A minha quinta leitura foi este livrinho. A minha quinta leitura foi A Lista do Nunca, da Coette Zam. Esta capa aqui. Foi um livro que veio na primeira caixinha lá do Literatura. Eu li. Gente, eu gostei muito, muito, muito desse livro.
Eu tô muito na vibe de ficar vendo vídeo da Jaqueline Guerreiro, que eu vou até deixar o canal aqui embaixo se você gostar, super apoio, vai lá, minha filha, curta, que é vídeo sobre crimes reais. E esse livro aqui tinha muito a ver, que ele fala sobre 3 meninas que foram sequestradas e mantidas num porão durante 3 anos. Mas o livro, ele vai muito além disso, sabe? Quando começa a história, você já sabe que elas conseguiram fugir. Então, no início eu fiquei até assim, tá, e sobre o que é que esse livro vai falar? Gente, fala de tanta coisa. Fala sobre sequestro, fala sobre maldade humana, fala sobre questões acadêmicas, que até isso aparece aqui no meio. Fala sobre sociedade secreta, fala sobre sadismo, masoquismo, sadomasoquismo, fala sobre muita coisa. Gente, e que tipo, as pessoas não são puramente boas ou puramente más. E que às vezes você faz coisas que você se arrepende depois pra sobreviver, pela sua própria sobrevivência. Em momentos ali de crise, você acaba tomando decisões que você não tomaria em outros momentos da sua vida. E é isso, gente, é sério, eu acho que é uma leitura que vale muito a pena. Se você tem esse livro em casa encalhado, ou se você tem como comprar, compra, eu gostei muito. É uma leitura bem curtinha, ele tem 270 páginas, mas é uma leitura bem legal. Tipo assim, os capítulos são bem curtinhos e cada capítulo traz uma coisa nova. Uma parte ali da história que é excedente, que é demais, que é muito descritivo. Não, tudo ali é muito, sabe, tem a sua importância na história. Você é apresentada a outros personagens que não só as 3 meninas que foram sequestradas. E muitas narrativas são entrelaçadas, muitas histórias pessoais ali são entrelaçadas. E você fica se perguntando sobre várias coisas. Eu achei muito legal esse livro, ao mesmo tempo que ele não perde o fio da meada. Toda a vida eu tava interessada em saber o que ia acontecer, entendeu? Então foi uma leitura muito boa, eu dei uma boa nota, então eu gostei muito desse livro, de verdade. Eu vi várias críticas sobre várias questões, mas pra mim foi uma ótima leitura. Depois dele, eu concluí o livro Enraizados, né? Lembrando que, na verdade, todos esses livros aqui, eles fizeram parte da minha TBA do do negócio ali do Olimpo que tava acontecendo, da MLV e tudo mais, que eu consegui concluir toda a minha meta. Eu fiquei muito, muito feliz com isso, que eu consegui ler tudo que eu queria ler, então... Aí, o outro livro foi o Enraizados, que era a leitura coletiva do meu grupo, que era o Grupo dos Zeus, e que era um livro que eu comecei sem ter expectativa nenhuma. Eu li realmente porque era a leitura coletiva. E assim, eu vi que muita gente não gostou da história, mas eu me apaixonei, porque eu sou uma pessoa que adora... Eu amo conto de fadas. Eu amo conto de fadas. Conto de fadas, histórias orais no geral, fábulas... contos de fadas, mitos, lendas, eu gosto muito de tudo isso. E eu gostei muito porque Enraizados é um conto de fadas moderno. É um conto de fadas, eu digo moderno porque foi escrito, né, na nossa contemporaneidade. Mas ele traz muito ali daqueles mitos e lendas, se eu não me engano são poloneses, porque a escritora, ela tem origens polonesas e ela traz muito dessa mitologia polonesa pra história. E, tipo, gente, eu gostei muito, muito do livro de verdade. Eu nem vou falar muito sobre a história, porque a história começa numa coisa, mas ela vai se abrindo, se abrindo, se abrindo cada vez mais. É como, sabe, você começa aqui e ela vai só se abrindo e só melhorando. Eu amei. O romance não é foco, não fique esperando que o romance vai ser o foco. O mocinho tem suas problemáticas, tem, mas eu não acho que a história passe pano pra ele. Eu achei a mocinha bem típico, sabe? Aquela mocinha que, ela não é a mais bonita, ela não é a mais inteligente, ela não é a mais talentosa, mas de repente ela descobre que tem algo especial. É o que a gente gosta, é o que o povo quer ver, né? Então foi uma história que eu gostei muito, sabe? Gostei muito da mitologia, da forma como a história foi construída, dos detalhes e tudo mais. É uma história que eu, na verdade, se tornou um livro favorito. Falem o que quiserem falar. Cada um tem o direito de gostar ou de não gostar, mas pra mim eu gostei muito e é isso, tá? A minha outra leitura, na verdade, assim, eu conto que eu li 8 livros esse mês, porque eu li 9 coisas, mas foram 8 livros, porque o outro foi O Amanhã Não Tem Preço, que eu vou deixar a fotinha aqui, que eu também li no Kindle Unlimited. E, gente, assim, esse é tipo... Eu não vou dizer que é um conto, ele não é um conto, ele é tipo um artigo que fala sobre o nosso período que a gente tá passando, o período da, né...
da pandemia e tudo mais, pela visão de um líder indígena que atua na luta pelos direitos indígenas e que ele vai falar dessa relação que a gente está tendo com o planeta Terra e como isso está sendo destrutivo para o planeta e pra gente, porque o ser humano às vezes esquece que ele mora no planeta Terra e que ele depende do planeta Terra. E que se o planeta Terra definhar e morrer, o ser humano também vai definhar e morrer muito antes, né? Aí ele vai debater sobre essas questões, sobre como a gente valoriza certas coisas e desvaloriza outras que são muito mais importantes. E, gente, assim, só você ir lendo e ler pra você ver. Ele traz muitas reflexões legais em 30 páginas. É um texto super pequenininho, mas, olha, muito, muito bom mesmo. Eu me esqueci o nome do autor, mas vai estar aqui na capa, né? Pra você das minhas 2 últimas leituras, porque a memória do meu celular já está acabando, não existe mais. Eu já apaguei tudo que tinha pra apagar e não tem mais espaço, então eu vou falar bem rapidinho. A minha outra leitura foi O Clube dos Suicidas, do Robert Louis Stevenson, que é o mesmo escritor de O Médico e o Monstro, que é um dos meus livros favoritos, e que por isso eu queria muito ler essa novela. É uma novelinha curtinha, acho que de umas 100 e poucas páginas, certo? No geral, é uma história interessante, mas não é uma das minhas favoritas. Não é tudo isso, assim, pra mim. Tem uns personagens um pouco esquisitos, caricatos, mas tem umas ações ali que não são muito críveis, certo? Você fica meio assim, na vida real a pessoa não faria isso, sabe? Mas fica se metendo ali em problemas que não são seus, parece que a vida tá boa demais, você fica procurando encrenca, coisas assim. Mas o que eu achei mais legal na história é a forma como ela é contada. São 3 histórias separadas que de certa forma se unem por uma coisa em comum, que é o Clube dos Suicidas. Então ali, cada história tem uma coisa meio bizarra, sabe? Tem uma coisa assim meio fora da caixinha, da casinha. Mas no geral é legal, eu acho que eu dei 3 estrelas. Eu acho que vale a pena você ler e ver se é a sua vibe. Não foi tanto a minha, mas pode ser que seja a sua. Depois disso, a última leitura do mês foi a Agatha Christie, com o Assassinato no Campo de Golfe. Eu gostei dessa história. A Agatha tem aquela magia de fazer a gente ficar tentando juntar as peças. Ela vai dando as peças e a gente tem que tentar juntar. Eu descobri quem era o assassino, mas só lá pro final da história, quase quando ele já estava perto de dizer quem era o assassino. Então, não dou muito crédito a mim. Eu achei muito legal a forma como ela misturou várias coisas aqui que, tipo, não fazem sentido nenhum. Tipo assim, qual a relação entre a esposa de um misterioso milionário e sua amante que mora numa vila vizinha? O que liga uma linda corista a um horrível caso de chantagens? Qual a relação entre um fio de cabelo, uma espátula ensanguentada e um pedaço de cano de chumbo? Pegadas meio apagadas e um cadáver encontrado em um campo de golfe. Então, ela junta várias coisas ali esquisitas que não tem muita que parecem não ter muita relação, mas que no cérebrozinho, na cabecinha, na massa cinzenta do Hercule Poirot se unem e fazem ali toda a importância para a trama. O que mais me irrita nessa história, e em outras histórias que eu já li, porque eu já li outra história do Poirot, que foi o caso Styles, que é a primeira história deles, é o primeiro livro da Agatha Christie. O que mais me irrita é o narrador, que é o ajudante do Poirot, que é o Hastings, que ele faz o papel ali do médico lá de Sherlock Holmes, que conta a história, né? Que serve como o narrador que vai contar a história. Gente, mas sério, o homem chato, o cara ali, ele já sabe que o Poirot é um cara genial, mas então ele ainda quer desconfiar das habilidades do Poirot, sabe? Eu fico, meu filho, você não já teve prova suficiente? Ainda fica querendo dizer que o cara é velho, que tipo, talvez ele já tenha atingido a idade. Não, meu amigo, é o Poirot, pelo amor de Deus. Quanto mais vai, melhor, entendeu? É tipo vinho, vai aprofundando a qualidade, entendeu? Então, eu não gosto dele, sabe? E também tem a questão que o cara não pode ver um rabo de saia. No outro livro, ele se apaixonou por 2. Neste livro, da mesma forma, ele se apaixonou por 2 meninas. Aí, tipo, ele fica julgando a menina. É interessante, porque a menina principalmente que ele se interessa nesse livro, ele passa o livro todo julgando. Ele se encontra com a menina 3 vezes. Das 3 vezes, ele julga a menina por fatores diversos. Mas, mesmo assim, ele se apaixona loucamente a ponto de trair, entre aspas, o Poirot, trair a confiança do Poirot por causa dessa menina. Sendo que ele só se encontrou com a menina 3 vezes, e nas 3 vezes ele ficou na cabeça dele, tipo, citando os inúmeros defeitos que a menina tinha. Que a menina era isso, que a menina era aquilo.
Ai, meu Deus do céu, sério, ele não pode ver um rabo de saia na frente dele que ele se encanta, que ele fica cego. Eu fico, gente, pelo amor de Deus, né? Faltou um pouco de paciência pra mim poder lidar com essa pessoa. Mas fora isso, como eu disse, a trama é muito legal, né? No estilo Agatha, chuchu beleza. E é isso, gente. Tô terminando aqui o vídeo às pressas, porque a memória do meu celular não dá mais. Já parei esse vídeo aqui mais de 15 vezes pra apagar coisa do meu celular. E é isso. Então, essas foram as minhas 8 leituras e meias do mês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Qualquer dúvida, qualquer dica, qualquer coisa mesmo, pode comentar aqui. Por favor, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.